Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Com GYC, comentário da lição feito por nós, a galerinha do GYC. Antes da gente partir para o comentário da lição, eu queria te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu para o nosso congresso? Tá chegando, hein? Vai ser dos dias 1 a 4 de agosto e a programação tá especial. Vai ser uma bênção. Não vai ser o mesmo se você não estiver lá. Então, faça a inscrição, hein, galera? E esse trimestre a gente está estudando uma lição muito especial, uma lição sobre as parábolas de Jesus. E a lição dessa semana tem um título especial, Descobrindo o Tesouro. Né, aquelas duas parábolas de Jesus que falam sobre um tesouro escondido. Então, a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola escondida. Eu já queria começar aqui o nosso bate-papo de forma bem animada, já lançando uma pergunta especial aqui para vocês. E a pergunta é: o povo do tempo de Jesus não se deu conta de que ele era o Messias prometido? Hoje, ainda é possível cair nesse erro? Se sim, como podemos nos prevenir contra ele? Obviamente, a gente não quer cair no erro, né? Então, quando eu pergunto se é possível a gente cair no erro, eu quero saber como que a gente pode fazer para não cair. Porque se a gente sabe como cair, a gente sabe também como não cair, né? Então, eu quero saber como a gente faz para não cair. Eu queria saber de vocês, da Isa e da Indy, o que vocês têm a dizer sobre isso? É possível? Então, Matheus, de acordo com o que a gente vê, né? A gente viu, na verdade, na história de Cristo, né? Descrita ali nos evangelhos, como tu falou, o povo não reconheceu que Jesus era o Messias. E sim, nós podemos cair nesse mesmo erro que eles, né? E nós somos tão humanos e tão fracos quanto eles. E eu acho que esse erro tem um fundamento muito no nosso egoísmo e nas nossas expectativas irreais a respeito daquilo que a gente espera receber de Jesus, né? Porque a gente coloca muitas vezes, e não só no nosso relacionamento com Deus, mas no nosso relacionamento com as pessoas também, a gente sempre, com o nosso egoísmo natural, acaba querendo receber mais do que dar, né? E aí, no nosso relacionamento com Jesus é assim também. Muitas vezes a gente ora, a gente pede por favores, a gente quer que ele nos dê coisas, né, que nos satisfaçam a nós mesmos, né? Mas a gente não está disposto a conhecê-lo, quem ele é, a gente não está disposto a passar tempo com ele, a saber quem ele é. E, na verdade, essa é a maneira da gente se prevenir contra esse erro. É a gente passar tempo na palavra de Deus. É a gente conhecer Jesus, quem ele é. A gente ler. Às vezes eu fico... Eu sou prof dos adolescentes na minha igreja, né? E eles estão aprendendo, assim, a estudar a Bíblia, de certa forma. E aí eles ficam na liçãozinha deles, tem um texto curto da Bíblia. E eu falo para eles: leiam esse texto todos os dias, porque eu prometo para vocês que todos os dias vocês vão aprender uma coisa nova sobre Deus com aquele mesmo texto, se vocês estiverem com o coração aberto, né? E é real, a palavra de Deus, ela nos ensina sempre, por mais que a gente passe pelos mesmos versos, pelas mesmas histórias, ela sempre nos ensina algo sobre Jesus. E quanto mais a gente tá ali em conexão com essa verdade, com essa palavra, menos a gente vai ter risco de cair nesse erro de esperar de Jesus, ou de querer exigir de Jesus algo que ele não pode nos dar, ou que ele não vai nos dar, ou que ele não é. Então, eu creio que sim, a gente pode cair nesse erro, mas a gente também... A única forma de se prevenir contra ele é pela palavra de Deus, é passando tempo na palavra de Deus, conhecendo ele, quem ele é. É verdade. Antes de você falar só um pouquinho, foi uma coisa que eu pensei aqui enquanto a Isa estava falando. Tem um texto na Bíblia que fala que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que espada de dois gumes, que divide entre a medula e o espírito. Eu não lembro, é alguma coisa assim, que como finaliza o texto. Não lembro agora como finaliza, mas fala assim, e isso é muito real. E isso que você falou, achei muito interessante, essa dica que você dá para os adolescentes, sabe? Estuda todos os dias e a cada dia você vai aprender uma verdade nova sobre Deus, se você tiver realmente o coração aberto. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva.
não é um livro morto. Eu estava assistindo uma aula de um curso que eu estou fazendo, e o curso dá uma pincelada assim, em teologia, sabe? E o professor falou uma coisa muito interessante, que ele estava falando assim, que infelizmente muitas pessoas elas vão à Bíblia já com as ideias delas formadas, então elas vão à Bíblia buscando, não vão buscando na Bíblia, buscando aquilo que a Bíblia tem a dizer, mas vão buscar fundamentar aquilo que ela já acredita na Bíblia. E acho que isso é um grande problema, né? Aí a gente começa a entrar naquele ponto de que você falou, de querer, às vezes, até exigir coisas que Deus não prometeu. Porque a gente entendeu errado, a gente quis entender errado, a gente distorceu. E aí eu cresci ouvindo a minha mãe falando a seguinte frase: um texto fora do contexto vira um pretexto para uma desculpa. Anotou aí, vou repetir. Um texto fora do contexto vira um pretexto para uma desculpa. O que isso quer dizer? Você pega o texto, você ignorando, tipo assim, todo o background, tudo que tem por trás daquilo, você pega um texto e fundamenta toda a sua doutrina naquele texto, isolado, fora do contexto, você tá montando um pretexto, uma desculpa. Você tá montando a desculpa perfeita para você. E tipo assim, vai fazer sentido? Vai, na sua cabecinha vai fazer total sentido, vai ficar perfeito. Mas tá enganado, tá errado. Por quê? Porque você não buscou a Bíblia como aquilo que ela realmente é, como a fonte da verdade. Você buscou a Bíblia, sei lá, como um amuleto para embasar aquilo que você já queria pensar, aquilo que você já queria acreditar. E isso não está certo. Se a gente fizer isso, a gente tira a Bíblia da real posição que ela ocupa, que é a palavra de Deus, a fonte de todo conhecimento. Vai lá, Indy. E nessa questão, né, quando nós temos contato com a palavra de Deus e nós começamos a entender a vontade de Deus, os pensamentos de Cristo que estão ali, é muito interessante aquele paralelo que Jesus faz, né? Aquele paralelo que é feito entre Jesus como sendo o nosso alimento. Devemos nos alimentar de Jesus por meio da palavra dele, né? E ali a gente vai tendo, então, contato com as verdades que vão sendo apresentadas ao nosso espírito a respeito de quem Deus é, a respeito da vontade dele para nós. E a mesma coisa acontece com a digestão, literalmente, assim, a comida física, né? Então, quando você começa a se alimentar, aquilo vai sendo quebrado em vários pedacinhos, né? Vai sendo processado ali pelo seu corpo e vai haver um resíduo desse processo todo que vai estar acontecendo no seu corpo, e esse resíduo deve ser eliminado, então, né? E aí, um dia pensando sobre isso, né? E meditando sobre esse paralelo, a mesma coisa acontece conosco, né? Quando nós vamos estudar a palavra de Deus, muitas vezes nós vamos nos deparar com coisas que não são exatamente aquilo que é o mais agradável para nossa carne, né? Aquilo que era as nossas expectativas mesmo do que é ser um cristão, do que é viver uma vida cristã. E nós vamos ter que fazer uma escolha, né? Entre aquilo que Deus está nos apresentando e aquilo que eram as nossas expectativas, enfim. E alguma coisa vai ter que ser eliminada. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus, como o Matheus falou, né? Que é viva, eficaz, cortante, ela deixa muito claro o que é a verdade, o que é o erro. E aí, então, as nossas ideias pré-concebidas devem ser eliminadas. Então, essa questão de entender a verdade, né? Como ali os fariseus, os judeus, enfim, o povo, eles estavam vivendo à base de tradições, né? Eles não tinham aquele contato, aquele contato vivo com a palavra. Minoria eram as pessoas que realmente estavam buscando por essa verdade mais profunda, enfim, estavam com esse contato mais vivo com Deus, e esses reconheceram Jesus, porque era exatamente o Messias prometido, né? Mas os outros estavam vivendo à base de tradições, ideias humanas, enfim, né? E esses não puderam reconhecer, né? Então, tem também essa questão da disposição de conhecer a verdade e estar disposto a viver de acordo com a verdade que o Espírito Santo deseja apresentar ao nosso coração. Ainda sobre isso, sabe? Sobre você pegar a Bíblia, não para estudar ela como ela é, como ela deveria ser estudada, né? Que é a fonte de todo conhecimento, mas para você, tipo assim, já com sua pré-visão de mundo, diríamos assim, eu lembrei de um conhecido meu, que ele falou assim, que ele passou a acreditar que os dinossauros existiram, porque ele viu na Bíblia que os dinossauros existiram. Aí a gente, oxe, como assim? Que teste você viu na Bíblia que os dinossauros existiam? Ele falou, eu vi em 2 lugares da Bíblia, lá em Daniel e em Apocalipse, vi subir uma grande besta do mar,
que tinha 7 cabeças e 10 chifres e não sei o que, e ele foi deu a descrição da besta, sabe, do Apocalipse. E aquilo ali ele associou com um dinossauro. Por quê? Por causa já da visão que ele já tinha. E aí eu lembro também das lições do nosso último trimestre, que falaram sobre o grande conflito. Na verdade, não tenho certeza agora se foi nas lições do último trimestre ou se foi na live que a gente fez com o Michelson Borges. As duas estão aqui no canal, você pode assistir a nossa série de vídeos, né, com o GYC da lição do trimestre passado. E também a nossa live com o Michelson Borges. Eu não lembro em qual dessas duas séries foi que eu mencionei a questão da cosmovisão, que é como um óculos. Então, a Isa, por exemplo, ela não está com óculos. E por que você usa óculos, Isa? Para você, tipo assim, ter uma visão de mundo, certo? Para você enxergar melhor. A nossa cosmovisão é como se fosse um óculos. Se você tirar o óculos, você vai ver o mundo de forma diferente, não vai? Sim. E assim mesmo é com a nossa cosmovisão. Se a gente vai para a Bíblia, já com as nossas ideias já estabelecidas, a gente vai tentar fazer a Bíblia encaixar nas nossas ideias. Agora, se a gente quer usar a Bíblia como os nossos óculos, aí é diferente. E aí é o que é certo de ser feito, porque a Bíblia vai ser a base. Se te cair uma gota de tinta no seu óculos, Isa, o que é que vai acontecer? Não enxerga mais direito, vai incomodar. Vai enxergar o mundo manchado, né? É. O mundo todo tá manchado. E tem até a história de uma vizinha que olha tudo que a vizinha dela fazia, uma mulher, né? Tudo que ela olhava assim que a vizinha fazia estava errado. A roupa que a mulher lavava ficava encardida. Os lençóis, nossa, que porqueira era aquela. Coisa nojenta. Até que ela recebeu uma visita e ela tava lá falando mal da vizinha. Olha, porque aqui minha vizinha é terrível, ela não sabe lavar uma roupa direito. Eu sempre olho daqui da minha janela. E a pessoa foi, pegou um pano e limpou a janela dessa mulher. A janela dessa mulher estava suja. O vidro da janela daquela mulher estava sujo. E por causa disso, então, os tecidos da vizinha sempre estavam sujos, sempre estavam horríveis. E é mais ou menos assim que funciona com a nossa vida também. Por quê? De que o ponto de vista daquela mulher, digamos assim, estava corrompido. Se o nosso ponto de vista estiver corrompido, literalmente, nosso ponto de vista, o local a partir do qual a gente olha o mundo, estiver corrompido, tudo vai estar errado. Tudo vai dar errado. Não vai ter, tipo assim, ponto na nossa vida que vai funcionar bem. Não vai ter coisa que vai fazer sentido. Tudo vai estar errado. E aí a gente vai cair num problema muito sério. E vai levar exatamente isso que a gente falou. Aliás, eu creio piamente que foi esse problema que levou as pessoas do tempo de Jesus a não conseguirem reconhecê-lo quando ele se fez presente entre eles, quando ele caminhou entre eles. Por quê? A gente vai ver ao longo da semana, estudando a lição, que ele já tinha uma ideia pré-concebida do Messias, como um herói militar. Queria livrá-los do jugo romano. E aí, quando Jesus apareceu, completamente diferente daquilo que eles tinham imaginado, eles não estavam prontos para reconhecê-lo. Por quê? Porque eles já tinham esse preconceito, eles já tinham essa imagem pré-formada de Jesus. Eles não deixaram que a Bíblia falasse aquilo que Jesus realmente ia ser. Eles interpretavam a Bíblia, pegavam a parte que eles queriam da Bíblia, diríamos assim, né? A parte que era agradável para eles, que falava sobre um reino de glória, um reino dessa terra, livre de opressão e tudo mais. E eles não se atentaram que não eram todas aquelas promessas, estavam falando de um reino temporal. Mas muitas delas, na verdade, estavam falando de um reino espiritual. Eles decidiram esquecer essa parte, se focaram naquilo que eles queriam, que eles acharam mais importante. E eles não estavam preparados para receber Jesus, não conseguiram nem identificá-lo quando ele esteve aqui na Terra. E aí, já que já foi bem comentado, eu quero levar vocês para a pergunta 2. Como as parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande preço se relacionam com nossa vida cristã hoje? Vou repetir. Como as parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande preço se relacionam com nossa vida cristã hoje? Que aplicação que a gente pode fazer assim para nossa vida, para trazer para a gente? Porque não adianta a gente estudar a Bíblia assim com uma teoria, como eu mencionei na lição 1 desse trimestre, né? Jesus transformava em coisas palpáveis, praticamente, para a gente entender, para fazer sentido para o nosso contexto. Como que isso faz sentido no nosso contexto hoje? Eu só queria fazer um comentário rapidinho sobre a pergunta de antes. Rapidinho, só um texto que eu queria citar aqui, que eu acho que se enquadra muito bem o que o Matheus estava falando por último, que é um texto do Grande Conflito, que fala assim, que a Bíblia jamais deve ser estudada sem oração.
Somente o Espírito Santo pode nos fazer sentir a importância das coisas fáceis de serem percebidas ou impedir-nos de distorcer verdades difíceis. Anjos celestiais preparam o coração para que a palavra de Deus seja compreendida. Então, se a gente quer evitar esse erro, fica esse conselho de profecia, né? Que a gente nunca estude a Bíblia sem oração, para que a gente consiga ter uma visão equilibrada, que a gente consiga realmente compreender a verdade da forma que Deus espera que a gente compreenda. Agora, entrando nessa pergunta propriamente dita, né? Realmente, essas parábolas, elas têm alguns pontos em comum uma com a outra, e uma das coisas principais que eu poderia citar, né? Ambas, elas trazem um ponto em comum. Eles mostram que o valor do evangelho excede ao valor de qualquer coisa que esse mundo tenha a oferecer. Porque em ambas as parábolas, né, na primeira, a pessoa está lá trabalhando no campo, ela encontra o terreno, o que ela faz? Ela vai lá e vende tudo que ela tem para adquirir aquele campo, por causa daquele tesouro que ela encontrou ali. O mesmo princípio está na outra parábola, né? Do negociante que estava procurando por 2 pérolas e ele encontra uma que é mais valiosa que todas as outras. O que ele faz? Ele investe tudo que ele tem para adquirir aquela pérola de grande preço. Então, é uma das primeiras lições que a gente tira, né? Realmente, o evangelho é a coisa mais preciosa que pode existir, né? É o bem mais precioso que Deus concedeu à humanidade. Uma outra lição também que eu tirei, por exemplo, na verdade, ambas, né, tem esse princípio, que muitas vezes, ao as pessoas de fora assistirem o processo, né, de conversão de alguém, então a pessoa ali, ela chega a ter contato com a pérola de grande preço, encontra esse grande tesouro escondido, e aí ela decide dar tudo que ela tem para adquirir essa coisa preciosa, né? E as pessoas de fora veem aquela pessoa tendo mudanças radicais, deixando de fazer coisas que ela fazia, que ela gostava muito, coisas prazerosas, coisas aparentemente boas, né? E as pessoas ficam, mas como assim que essa pessoa tá fazendo essas mudanças, tá fazendo essas escolhas? Essa pessoa tá ficando doida, né? Mas, hã? Perdeu o juízo. Perdeu o juízo. Mas aquela pessoa sabe que ela encontrou aquilo que realmente pode satisfazer as necessidades da alma, que de fato é o mais importante, né? E então já fica uma lição aqui, né? Muitas vezes e isso na verdade vai acontecer, né? Porque Jesus ele nos convida para tomar a cruz e segui-lo. Então a vida cristã é uma vida de muito alegre, é uma vida assim, é o melhor tipo de vida que alguém pode escolher viver. E é uma vida de renúncia. Jesus está nos chamando para renunciar às coisas do mundo, que podem parecer boas, mas não são, né? Então, as pessoas que não entenderem esse processo que você está vivendo, né? Elas podem olhar e falar, mas que pessoa doida, por que ela está se vestindo desse jeito, comendo desse jeito? Por que ela deixou de frequentar determinados lugares? Mas nós sabemos que nós estamos fazendo isso porque encontramos um tesouro que excede o valor de qualquer coisa que essa terra tenha a oferecer, né? Então, essa foi uma das primeiras lições que eu tirei. Realmente não tem nada que valha mais do que a pérola de grande preço, né? Que Deus nos concedeu à humanidade. Complementando essa parte que a Andy falou a respeito desse tesouro ser tão valioso, né? Eu acho interessante que nas 2 parábolas, esse tesouro, tanto o tesouro e a pérola também, eles não estão visíveis, eles não estão, tipo assim, à amostra, todo mundo via. Não, ele precisava ser procurado, né? Ele foi procurado para ser encontrado. E é da mesma forma o evangelho, né? Assim, quando a gente descobre o evangelho, a gente percebe, assim, quão precioso ele é, mas conforme mais a gente vai passando o tempo, mais a gente vai vendo a preciosidade que ele é, né? E quando Ellen White mesmo fala no comentário dessas parábolas, que as verdades, os tesouros da palavra de Deus, eles não estão na superfície, né? Eles estão profundos, eles estão, assim, numa dimensão que a gente não consegue simplesmente pegar a Bíblia assim, deu uma lidinha e achei uma coisa interessante. Não, ele exige que a gente procure, que a gente passe tempo, que a gente insista, que a gente repita. E aí essas coisas vão se tornando mais e mais valiosas aos nossos olhos, porque a gente vai percebendo o tanto que Jesus fez por nós, né? E o tanto que ele ainda pode fazer.
em nós. E outra coisa interessante que se aplica também à nossa vida, a essa parábola, principalmente aqui da pérola, é que ela também se aplica ao contrário, né? De que, na verdade, nós somos preciosos aos olhos de Deus, que nós somos pérolas aos olhos de Deus. E isso é muito constrangedor pra gente, né? Porque a gente é pecador, a gente é tão falho, a gente vive errando com o Senhor, mas Jesus olhou pra gente e com esse coração todo corrompido e corrupto, ele viu uma pérola de grande preço. E ele foi capaz de deixar tudo de mais valor que ele tinha lá no céu para vir resgatar e procurar essa pérola para poder levar de volta para casa, né? Então, é muito, muito linda essa parábola. Eu acho que é um tesouro da graça mesmo, né? Que se esconde nessa parábola aí que a gente pode aprender. Pode falar aí. Então, esse ponto que a Isa trouxe é um dos que mais, assim, me constrangeu, sabe? Porque quando nós olhamos, eu não sei, eu acredito que você já se sentiu assim também, mas quando eu olho pra mim, pra minha... o potencial humano pra fazer o mal, sabe? Egoísmo, orgulho. É quando eu olho pro meu coração e vejo quão má eu sou, eu fico pensando como Jesus conseguiu olhar pra mim, pra humanidade de forma geral, quando a gente vê as notícias, o que o ser humano é capaz de fazer, né? E enxergar. Tem um texto de Ellen White que fala assim, que em cada ser humano, Jesus divisava infinitas possibilidades. Via os homens como poderiam ser transfigurados por sua graça. Então, Jesus tinha um olhar de grande esperança, de grande expectativa para aquilo que o ser humano poderia ser por meio daquilo que ele faria por nós, né? E tem um outro texto também que eu queria citar. Ele está no prefácio do livro O Maior Discurso de Cristo, que eu li recentemente, e é sobre esse tema também. Foi bem, assim, impactante para mim, que diz assim: Cristo pode contemplar a miséria do mundo sem uma sombra de tristeza por haver criado o homem. No coração humano, ele vê mais do que pecado, mais do que miséria. Em sua infinita sabedoria e amor, vê as possibilidades do homem, as alturas que pode atingir. Sabe que, embora tenham seres humanos abusado da misericórdia e destruído a dignidade que Deus lhes conferira, o Criador há de ser glorificado em sua redenção. Então, você que está ouvindo isso, saiba que é assim que Deus olha para você. Ele te olha com um olhar de esperança. Mesmo quando você não consegue mais se olhar desse jeito, mesmo quando você fala, não tem jeito mais para mim, Senhor, o que você pode fazer por meio de um ser tão miserável, né? Mas o Senhor, ele pode fazer, porque não depende dos seus méritos, do seu esforço necessariamente, sabe? Não depende de você, depende... O poder é dele, é o poder dele atuando em você, que vai fazer com que isso se torne uma realidade. E aí entra outra aplicação que eu tirei rapidinho, Matheus, é que a pérola, o processo de produção da pérola lá dentro da ostra, não tem dedo humano atuando ali, né? É interessante isso. É algo belo, né? Uma pérola é algo valioso, é bonito, e não tem um ser humano lá mexendo. É algo que acontece dentro da ostra lá, né? O processo que acontece ali. E fazendo um paralelo em relação ao evangelho, né? E o plano da salvação, a salvação em si é algo maravilhoso, é algo belo, né? É algo, assim, fantástico, mas que não tem a ver comigo, sabe? Eu não posso melhorar isso. Tipo, tudo que Deus já poderia fazer para tornar isso uma realidade para mim, sabe? Já foi feito. As minhas obras, elas não podem me conferir isso, não podem melhorar esse plano, sabe? Então, já está perfeito da forma como Deus fez. E nós podemos adquirir isso, né? Então, foram algumas das lições que eu tirei. O Matheus, só mais uma coisinha. Como a Andy falou, esse olhar de Jesus sobre nós, ele é muito especial, né? E é uma coisa que ele nos ensina também a olhar para as pessoas dessa forma. É muito difícil porque, às vezes, a gente não tem esse tipo de olhar, né? Com as pessoas, a gente tem um olhar muito crítico, sempre muito assim, por que fulano age assim, se poderia agir, né, diferente, mas... E a gente também não vê expectativa e esperança nas pessoas, mas é muito, muito confortante saber que Jesus nos olha assim e que ele pode nos ensinar também a olhar assim para as pessoas, né? Eu gosto muito de uma música que fala
fala de Davi, do menininho Davi. Não sei se vocês já ouviram, mas fala que... esqueci o nome do cantor agora, mas ele fala assim: o homem vê só um pastor, mas Deus enxerga um rei, né? O pastorzinho de Jessé, Deus enxergou um rei. Então, ele vê muito mais, como a gente falou, né? É muito especial. Essa lição me toca bastante o coração. Eu lembrei agora do texto, se não me engano, é Isaías, que fala que ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Quer dizer, ele abriu mão de todo o céu para vir em busca desse tesouro, né, dessa pérola. E o que acho que o que mais me marca em tudo isso, mais me toca, é pensar que ele vai ver o fruto do penoso trabalho dele e vai ficar satisfeito. E se a gente for ver o trabalho dele, foi penoso mesmo. Leia Isaías 53, você vai ter ali a descrição ali do sofrimento de Cristo, de forma meio que poética, né? Mas você vai ter ali a descrição do sofrimento de Cristo. Então foi algo assim, realmente foi penoso. Quando fala que é penoso, não é uma brincadeira, não tá assim... eu esqueci o nome daquela figura de linguagem, quando é exagero, não está exagerando, na hipérbole, não, é real, foi penoso, foi muito penoso, mas ele nos atribui um valor tão grande que ele vai ver o fruto do penoso trabalho dele e ele vai ficar satisfeito. Isso que é eu acho o mais interessante, sabe? E aí, como vocês já comentaram, então tem um duplo sentido, ao mesmo tempo que nós somos representados na parábola, né? A pérola representa a gente, ela representa também Jesus, representa o Evangelho. E a gente precisa buscar, a gente precisa tomar tempo para escavar esse tesouro, de tempo e esforço também, energia, né? Para escavar esse tesouro. E aí eu lembrei que eu estava comentando na lição alguns sábados atrás com o pessoal daquela igreja. Estava comentando assim, não adianta a gente achar que a gente vai estar disposto a dar a vida por Deus, se a gente não está disposto a dar o nosso sono. Se isso já aconteceu com você, você acordar de manhã, você sabe que você precisa levantar para orar, para você fazer o seu devocional, você ter o seu tempo sós com Deus, e aí você fala, mas a cama está tão quentinha, e aí você fica só mais 5 minutinhos. E esses 5 minutinhos vira meia hora, 1 hora, depende. E aí a gente acha que não estamos dispostos a dar o nosso sono. A gente vai estar disposto a dar a nossa vida? Desculpa, não vai. E se você realmente tivesse isso como uma pérola, tivesse o Evangelho, Jesus, com uma pérola, você estaria disposto? Tipo assim, seu amigo liga pra você, pega o telefone e liga pra você, Andy, estão dando pérolas ali na rua, você vai querer? Aí você fala, 5 minutos. Porque tipo assim, o seu amigo te liga de manhã, sabe, Andy? E aí você fala, agora minha cama tá tão quentinha, me dá mais 5 minutos aqui na cama, sabendo que corre grande risco desses 5 minutos virar meia hora, 1 hora. Aí você teria coragem de falar assim, 5 minutos, me dá mais 5 minutos aqui na cama, e aí eu levanto e aí eu vou ir atrás. Você faria isso? Você iria, tipo assim, levantar na hora, você correndo, eu quero a pérola, eu quero a pérola. Provavelmente não. Eu levantaria. E imagino que você também, né, Isa? Você não iria esperar lá mais 5 minutinhos na cama. Não, me dá só mais 5 minutinhos na cama, eu já vou. Mas a gente faz isso com uma grande pérola, com a pérola de grande preço. E aí fica para nossa reflexão, será que a gente realmente encara isso como uma pérola? Ou pra gente é mais uma bolota qualquer? Fica pra gente pensar. Enquanto você pensa, eu quero chamar aqui o quadro do GYC Indica. Roda a vinheta, por favor. Bom, a nossa dica de GYC de hoje é o livro Caminho a Cristo. E por quê? Por que essa é a nossa indicação de hoje? É muito simples. Se Jesus e o Evangelho é a pérola de grande preço, são a pérola de grande preço, a melhor forma de conhecer a Cristo, eu creio que é através do livro Caminho a Cristo. E eu falo porque eu já li. E assim, foi muito marcante para mim, foi muito tocante para mim ler esse livro, Caminho a Cristo. Então,
Essa é a nossa dica de hoje. E eu queria aproveitar esse momento que a gente deu uma pausa aqui das lições para mais uma vez lembrar você das nossas outras séries de vídeos aqui no canal da GYC, tanto os nossos GYC Talks com os convidados, quanto a nossa série de vídeos da lição do último trimestre. Assista, vai ser uma benção. E também quero pedir para você compartilhar esse vídeo com algum amigo que você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo. Coisa boa a gente compartilha, né? Então vá lá, essa é a sua hora de compartilhar com seus amigos, mandar o link para eles, joga no grupo da igreja, no grupo da Escola Sabatina, manda para eles e comenta aqui embaixo também o que você está achando. Se você quer responder a pergunta aqui também, comenta aqui embaixo que a gente vai ficar feliz de ler o seu comentário aqui. E partindo já para o final, para a última pergunta, mas não menos importante, como encontrar a pérola de grande preço? O que vocês têm a dizer sobre isso? Como encontrar a pérola de grande preço, né? Então, é dito aqui no Parábola de Jesus, se não me engano, é o capítulo 19, que fala sobre a pérola de grande preço, né? E é dito que o negociante da parábola que buscava, né, estava ali buscando por coisas preciosas, ele anelava sinceramente conhecer a verdade. E aí vem trazendo aqui, né, a descrição, uma classe de pessoas que já tinham buscado de diversas formas encontrar encontrar aquilo que poderia ser recebido como um tesouro do Espírito, né? Então havia um desejo sincero nessa pessoa da parábola de conhecer a verdade. Então, já temos aqui algo que poderia ser citado, né? Ter esse desejo de conhecer aquilo que realmente é valioso, conhecer a Jesus, conhecer essa pérola de grande preço, né? Uma coisa que a lição veio trazendo também que é interessante, na quinta-feira, né? Veio dizendo aqui, é uma citação de 1 Coríntios que fala: a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são a loucura, e ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Precisamos de uma mente espiritual para compreender as realidades espirituais. Então, é outro ponto, né? Desejo conhecer a verdade, mas a mente natural, ela não tem essa capacidade. É necessário que o Espírito Santo, ele vivifique a nossa mente, que ele nos ajude, né? Nos dê essa capacidade para compreender a verdade. E onde está a verdade? A verdade está na palavra de Deus, né? Ela que testifica de Cristo, que é a pérola de grande preço. Então, nós precisamos dessa mente vivificada pelo Espírito para conseguir, dessa disposição sincera de conhecer a verdade, né? E esse estudo, né? Esse profundo ali, como a Isa falou, mais para trás, né? Que isso é uma coisa que precisa de empenho realmente, né? Porque não está na superfície, é algo que você precisa cavar para poder encontrar. Então, ter esse compromisso realmente de, como o Matheus falou também, né? A questão dos 5 minutinhos lá, que às vezes a gente se permite, né? Passar um pouco mais de tempo, enfim. No questão de não levantar mais cedo para passar tempo com Deus, enfim. Então, ter compromisso, sabe? Então, eu quero conhecer a Deus, eu entendo que os recursos para isso estão disponíveis para mim, a palavra de Deus, a disposição do Espírito Santo de me ajudar. Agora é o meu momento de compromisso com a palavra, passar tempo com a palavra de Deus e cavar, né? Estudar a palavra, de modo que esse tesouro, né, essa pérola possa realmente ser apresentada para mim, que eu possa ter acesso a. Então, acho que é mais ou menos por aí. Só antes de você falar, Isa, vai lembrar a dica que a gente deu no começo, aquele texto do Espírito de Profecia. Lembrar de sempre que for estudar a Bíblia, lembrar de fazer oração. É dito no meio cristão, e eu vi também no curso, na pincelada que a gente deu sobre teologia, que a Bíblia é o único livro cujo autor está sempre presente. O Espírito Santo, que foi quem inspirou a Bíblia, ele está sempre ali para nos dar o verdadeiro sentido, para não correr risco da gente interpretar errado. Mas se a gente não pedir, fica difícil a gente receber, né? Então, a gente tem que sempre lembrar de pedir o batismo do Espírito Santo, pedir a sabedoria dos altos céus, antes de começar o nosso estudo, para a gente não entender errado, para a gente não distorcer a verdade, aquilo que a Bíblia tem a dizer. Eu acho que a Indy resumiu bem, né, os pontos importantes para a gente encontrar a pérola. Mas aí eu me lembrei também de um verso que vocês já devem ter lido na Bíblia que fala, que Jesus está falando assim: não deis pérolas aos porcos. Se lembram desse texto? E eu acho interessante porque se aplicando a nós,
né? A gente sabe que a pérola, ela está disponível a nós. Claro, nós precisamos procurá-la, né? Cavar em busca do tesouro, mas ela está disponível para todos que querem buscar. Só que às vezes a gente tem a pérola, mas a gente trata ela como se ela não fosse uma pérola, né? A gente trata como se fosse uma coisa qualquer. Não sei, se é um objeto sem valor, sem preciosidade, né? E quando a gente começa realmente a orar e a pedir o Espírito Santo que nos dê discernimento espiritual, nos ensine a enxergar as coisas espirituais, a gente começa a ver realmente, nossa, a preciosidade, a profundidade do Evangelho, e a gente começa a admirar mais e querer saber mais e mais. É algo assim que eu me lembro quando eu era adolescente, que eu comecei a fazer as leituras daquela série Conflito, né? E eu comecei a entender mais a questão do plano da redenção. Parece que a minha mente se abriu, assim, e eu percebi tantas coisas que eu nunca tinha prestado atenção, nunca sabia. Então, era como se eu enxergasse, tivesse a visão, como o Matheus falou, a visão espiritual para enxergar o valor das coisas espirituais, né? Porque sem essa visão, nós realmente vamos enxergar, sei lá, pedra onde era para ser pérola, né? Nós vamos estar carregando a palavra de Deus, assim, ali sem importância, quando ela pode nos dar tudo que a gente precisa, né? Ou talvez o contrário, né, Isa? Você falou de ver pedra, onde na verdade é pérola, ou seja, não dá a Bíblia o devido valor. A gente também pode ver pérola onde é pedra, ou seja, dá valor excessivo a coisas que não deveriam ter tanto valor assim. Acho que isso é outra coisa que também pode acontecer se a gente não tiver realmente disposto, se a gente não estiver buscando realmente a palavra de Deus. Mais algum comentário? A gente parte para o encerramento. Vai lá, Ed. É que aqui na lição, na sexta-feira, eu acho. Isso, na sexta-feira, o último texto que trouxe. Esse foi um texto que falou muito ao meu coração. Não sei se falou tanto ao coração de vocês também quanto ao meu, mas eu queria destacar ele aqui. Tá falando assim: nossa salvação depende do conhecimento da verdade contida nas Escrituras. Deus quer que a possuamos. Examine a preciosa Bíblia com o coração faminto. Sonde a palavra de Deus como um mineiro sonda a terra para descobrir veios de ouro. Então aqui já 2 aspectos, né? O desejo de conhecer a verdade e também essa disposição, né? De sondar ali como um mineiro sonda a terra para descobrir os veios de ouro. Aí o que mais tocou meu coração é o que eu vou ler agora. Jamais dê por acabada a busca, enquanto não tiver determinado sua relação para com Deus e a vontade dele concernente a você. Então, Deus quer que a gente cave. Ele quer que a gente tenha claro dentro de nós qual é a vontade dele para a nossa vida e qual é a nossa relação para com ele, né? Filhos do Altíssimo, aqueles pelos quais Jesus, como a Isa falou antes, né? Deixou todas as coisas porque viu a humanidade como uma pérola de grande valor e o que ele está disposto a fazer por essa humanidade. Tudo que ele está disposto tudo que ele investiu, né? Para que nós pudéssemos ser transformados, redimidos, sabe? Então, Deus quer que a gente cave, né? Tem muita coisa ali abaixo da superfície que a gente pode descobrir, né? O plano da salvação é algo, assim, fantástico, né? A gente vai passar a eternidade inteira estudando isso. Mas já tem muita coisa que a gente pode ter acesso aqui. E às vezes a gente não tem por causa da falta de compromisso de buscar. Essa falta de determinação, sabe? Realmente de estudar, de cavar e ir atrás desse tesouro, de contar, de pedir a ajuda do Senhor também, para que a gente consiga ter acesso a isso, por meio do Espírito Santo ali nos ajudando, né, enfim. Mas Deus quer nos dar muito mais do que aquilo que a gente tem, e a gente se contenta com muito pouco. Para mim isso foi bem impactante, sabe? Queria encerrar esse comentário da lição. Primeiro, lembrando você de que isso aqui não é para substituir seu estudo diário da lição. Isso aqui é só para você ter uma noção do quanto a lição dessa semana tá boa. Então, você vai lá, estuda, e conforme você for estudando lá a cada dia, deixa aqui nos comentários aqui embaixo que ponto você achou mais interessante. Ou se você quiser fazer na semana que vem também, depois de ter estudado toda a lição, você deixar o que você deixar aqui nos comentários, assim, o ponto alto para você, pode ser também. A gente quer saber o que você tem a dizer sobre isso, tá bom? E eu queria terminar com uma história.
conta-se que um menino, uma vez, ele viajou de férias com a família, e aí ele foi para um local à beira-mar. E aí lá tinha os destroços de alguns navios, né? E ele brincando ali na praia, perto de dos destroços de um daqueles navios, ele achou várias bolinhas, assim, de barro. E tinha umas bolinhas menores, outras maiores. E ele pegou aquelas bolinhas e ele tava brincando de jogar na água. Ele e os amigos, não sei se era o irmão dele, se era um amigo dele, tava brincando pra ver quem jogava a bolinha mais longe. E aí até que ele achou uma bola grande, assim, e ele pegou e jogou aquela bolinha. Aquela bola grande, né? E ele jogou longe, ele jogou várias bolinhas. E aí ele achou aquelas bolinhas interessantes e levou uma pra casa. E aí quando ele chegou em casa, geralmente quando pós-férias, né? Geralmente os professores pedem para você escrever aquela redação de como foi suas férias e tudo mais. E ele foi e fez isso. E aí o professor apresentou o recorte de um jornal que mostrava que foi descoberto que em determinada região do país havia umas bolinhas perto de navio, de destroços de navios, e só que essa matéria explicava o que eram aquelas bolinhas. E aquelas bolinhas, elas tinham saído daquele navio pirata. Um daqueles navios era um navio pirata. E aquelas bolinhas estavam lá dentro. E conforme o tempo foi passando, o navio foi se decompondo, se desfazendo, elas foram caindo, né? E aquelas bolinhas eram, na verdade, joias não, como é que fala? Pedras preciosas. Aquelas bolinhas eram pedras preciosas que os piratas, para disfarçar, eles pegavam a pedra preciosa, faziam uma bolinha de barro ao redor dela, deixavam secar, e eles transportavam bolinhas de barro. Na verdade, eram pedras preciosas. E aí o menino regalou o olho desse tamanho. Será que eu tava brincando com pedras preciosas? E ele chegou em casa, ele pegou a bolinha, tava lá na mala dele, ele pegou o martelo, não teve dúvida. Deu uma martelada na bolinha, quebrou a bolinha, e realmente lá dentro tinha uma pedra preciosa. E aí depois ele ficou pensando, rapaz, e pensar que a maior bola eu joguei, em vez de trazer pra cá. Aquele menino perdeu a maior pedra preciosa que ele já teve acesso na vida dele, por brincar com aquela pedra preciosa, por não saber o real valor que aquilo tinha. Ele não sabia que aquilo era uma pedra preciosa. Se ele soubesse, certamente ele não teria jogado fora. Certamente eu garanto pra você que ele não teria jogado fora. Mas por não saber do valor que aquilo tinha, ele jogou aquilo fora. E depois, sabe qual que foi a reação dele? Se lamentar por não saber do valor daquilo e por ter jogado aquilo fora. Só que não precisa ser assim pra gente. A gente hoje já sabe que a Bíblia, que a palavra de Deus, que Jesus, que o Evangelho é uma pérola de grande preço. A gente já sabe disso. E isso está, assim, à nossa disposição. O menino teve que viajar para longe para ele ter acesso a essas bolinhas. A gente não. Para você falar que você não tem acesso a uma Bíblia, só se você não quiser. Com todo respeito, mas hoje em dia, só se você não quiser, você não vai ter acesso à Bíblia. E que pérola você tem na tua mão. E eu tenho certeza que você não vai querer desperdiçar essa pedra. Talvez hoje você faça, mas um dia você vai se arrepender de ter feito isso. Se você sabe que você vai se arrepender, por que você não dá uma chance hoje? Por que não tenta hoje estudar, averiguar o conteúdo, sabe? Você vai encontrar a preciosidade que tem ali. E aí depois que você começar, meu amigo, você não vai querer mais parar. Então, nosso convite para você hoje é: estude a Bíblia. Tome tempo para você passar com Jesus, para você escavar, para você encontrar essa pérola de grande preço. Você não vai se arrepender disso, a gente tem certeza disso. E a gente quer orar por vocês agora. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, graças te damos, Pai, porque o Senhor deixou à nossa disposição essa pérola de grande preço, que é Jesus, que é o Evangelho. Pai, pedimos que o Senhor trabalhe na nossa vida, que o Senhor trabalhe no nosso coração. Que o Senhor nos dê ciência do real valor disso, para que a gente não venha a tratar pérolas como se fossem bolotas de barro. E também que a gente não venha tratar bolotas de barro como se fossem pérolas. Pai, dá-nos discernimento para dar valor para aquilo que realmente tem valor, para buscar aquilo que realmente vai mudar a nossa vida, que é o Evangelho, que é Cristo. Seja conosco hoje e sempre, dá-nos uma boa semana e nos abençoe durante o estudo da lição desta semana. Ajuda-nos, Pai, a extrairmos mais e mais tesouros da Tua Palavra.
Em nome de Cristo Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. Pessoal, a gente vai ficando por aqui por hoje, mas tem mais. Semana que vem a gente está aí com mais um Conde UIC, mais um episódio do Conde UIC. E a gente espera você lá, tá bom? Até mais.